Diretoria do Goiás assina contrato profissional com um jogador com muito destaque nas categorias de base do Flamengo, sendo sim uma boa opção tanto para o elenco desta temporada de 2024 e a sequência também, que a gente pode prever esse atleta aparecendo, tá? Quem é esse jogador, as suas principais características, posição, e um Goiás que, mesmo decepcionando no Goianão Sub-20, vem fazendo o Campeonato Brasileiro da categoria interessante. Quero repassar aqui também alguns dados para vocês, beleza? Quero falar também sobre um outro jogador, desta vez um do elenco profissional do Flamengo, o Matheus Gonçalves. Teve o seu nome especulado no Goiás, tá? Eu apurei um pouco mais sobre esse assunto. Teve proposta ou não? O fato é que seria sim um bom jogador, está, digamos, insatisfeito, quer jogar mais e acha que uma possibilidade de Série B com a camisa do Goiás seria uma opção interessante para esse jogador. Quero comentar com vocês também a respeito desse assunto aqui no nosso vídeo, beleza? Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e apostar na Pix Brasil. O link no comentário fixado, você ganha R$20 de graça. Esse bônus de boas-vindas, que inclusive tem como você sacar apostando ele, enfim, tem todas as regras lá no site da Pix Brasil e oferece as melhores cotações, por exemplo, para o jogaço da sexta-feira, jogo que o Goiás precisa vencer. Vitória do Verdão em casa contra o Sport, pagando 2,18 a cada real apostado, um empate a 3,07, vitória do Sport fora 3,35. Ceará e Coritiba, o empate pagando 3,17, vitória do Vozão em casa 1,97 e do Coxa fora 3,89. As outras partidas também na sequência da Série B do Brasileirão, jogos da Série A, Série C, também com a Aparecidense em campo, você encontra todas as odds. E lembrando que no valor do seu primeiro depósito é muito simples, via Pix, sem burocracia, a partir de R$1. A Pix Brasil é uma plataforma que eu gosto bastante e recomendo para todos vocês do Goiás, beleza? O link logo aqui abaixo no comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma notícia muito positiva. O primeiro contrato profissional de um jogador de destaque dentro desse time do Goiás, mesmo tendo apenas 16 anos de idade, já integrando a equipe Sub-20. Estou falando sobre o Rian Riquelme, tem nome de craque, né? O jogador que é natural de Teresina, no Piauí, e segundo informações do jornalista Vitor Pimenta, do Mais Goiás, um abraço aí para o Pimenta, garantiu o seguinte: o jogador assinou o seu primeiro contrato no elenco profissional do Goiás, que vai até janeiro da temporada de 2027. Então é sim um vínculo longo. O Rian ele chegou no Goiás ainda em 2023 para fazer alguns testes, tá? Um período de avaliação. Inicialmente para o elenco sub-15, tá? Porque é um garoto muito jovem. Ele pode jogar como volante, zagueiro e até mesmo como lateral direito, tá? Então esta versatilidade também do Rian chama bastante a atenção. No ano passado foram 9 jogos do elenco sub-17. Em 2024, mais 7 aparições no Sub-17 e 2 gols marcados, tá, no Campeonato Goiano, sendo sim um nome titular. E no Campeonato Brasileiro, agora integrando o elenco Sub-20, já soma 5 partidas no Sub-20 do Verdão, antes desse primeiro contrato como profissional. Por que isso é muito importante? Porque evita do Goiás perder o jogador estando apenas federado. Ou seja, quando você tem um contrato, não que a multa dele seja de 50 milhões de euros, mas a garantia, tá, de você ter um vínculo com o jogador e até mesmo para o próprio atleta, aumentando o seu salário, enfim, que na base ainda é muito baixo, tá? A gente acaba até criando essa ilusão de que todo jogador é multimilionário, não, quando os caras estão começando é salário mínimo, tá? E quando tem esse primeiro contrato, dá um aumento um pouco maior, tá? Mas geralmente fica ainda assim abaixo de R$5.000 mensais, tá? Não é nenhum absurdo, por exemplo, tá? Em clubes como Goiás, o Atlético ou o Vila Nova, tá? Não são jogadores que recebem essa quantia exagerada de dinheiro, mas fazendo tudo direitinho eu passo, tá? Chegando no elenco profissional com toda certeza, tendo, né, um rendimento para o clube dentro de campo, financeiramente também e obviamente para a sequência da trajetória do atleta. O Rian, aqui no Campeonato Brasileiro Sub-20, ele participou de 2 partidas até aqui. Nos jogos contra o Bahia, entrou em 35 minutos e também contra o Botafogo já entrou nos acréscimos. Foi titular no Campeonato Goiano contra o Aparecida, aquele jogo que o Goiás venceu, tá, por 2-0, ainda na primeira fase. A última partida ele ficou no banco, tá, contra o Corinthians, também no Campeonato Brasileiro, derrota fora de casa
por 1-0. O Goiás que vem fazendo até assim um campeonato goiano interessante, campeonato brasileiro, né, interessante da categoria, apesar que no Goianão, né, acabou sendo uma decepção, mesmo contando, tá, com a sua equipe reserva, um elenco mais mesclado, dando a principal importância para, né, o campeonato brasileiro, que está certo, mas o Goiás acabou sendo eliminado nas quartas de finais, ainda nos pênaltis, tá, para o Aparecida. Tá? No Campeonato Brasileiro, o Goiás está na 11ª colocação dos 20 clubes, né? Soma 9 pontos em 7 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já tem no próximo jogo, nesta quarta-feira, né, no Estádio Olímpico contra o Ceará, às 3h30. Eu quero ir nos jogos do Goiás Sub-20, mas esses horários são ruins demais, cara. Eu não entendo isso. Eu sei que, né, não, tenta evitar de ligar a iluminação, etc., mas não tem jogo sexta, não tem jogo quinta à noite, não tem, cara. É só esse jogo terça-feira, 3h30, Ave Maria. O horário é muito ruim. Mas tem essas partidas. Lembrando que o Brasileirão Sub-20 ele é muito grande, tá, galera? Estamos só na 9ª rodada e o Goiás ele jogará 19. Então ainda tem muitos jogos pela frente. Lembrando que os jogos do Brasileirão Sub-20 são no Estádio Olímpico. Então é legal, né? Tem tempo que a gente não joga lá no Olímpico também. É basicamente isso. Então, o Rian Riquelme assinando esse contrato no Goiás, jogador que deve aparecer no elenco profissional do Goiás logo em breve, tá? Não seria nenhum absurdo, já pensando por que não, em um Goianão do ano que vem. Tomara que ele consiga, né, uma boa sequência aí no Sub-20, pegando titularidade, confiança, a parte física também do jogador é algo assim que é muito notório, né? Se você pegar um jogador de futebol de 15, 16 anos, comparar com um cidadão normal da mesma idade, já tem uma diferença. Mas do jogador sub-15 para o sub-20, há uma diferença física enorme, gigantesca. E isso, o Rian também está nesse processo. Boa sorte ao garoto, né, que seja uma boa peça dentro do elenco do Goiás. Ele que jogou por 3 temporadas no Flamengo, era sim tido como uma das principais joias, tá, daquele time, mas não teve sequência, né? Ele não teve oportunidades no elenco sub-15 do Flamengo, não chegou a se destacar como um titular ou no sub-17. Tá? Então, por isso, mesmo chegando com expectativa, o Rian acabou deixando o Flamengo e assinou esse contrato no Goiás. Ainda não tem os detalhes sobre o percentual, como fica, etc. Confirmando isso para vocês, eu volto aqui a falar, beleza? Para finalizar o nosso vídeo de hoje, ainda falando sobre um jogador, desta vez no elenco profissional do Flamengo, que na minha opinião seria uma boa escolha para o Goiás, no decorrer da Série B do Brasileirão, que é o Matheus Gonçalves. Eu já vi alguns de vocês indicando esse jogador aqui nos vídeos, tá? Confesso que eu não lembro o nome aqui de cabeça, se foi você que indicou pode deixar aqui embaixo nos comentários, mas eu já li uns 3, tá? Umas 3 vezes aqui nos vídeos. Fui procurar saber mais sobre esse jogador e gostei, tá? Um ponta direita, pode jogar também na ponta esquerda. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Gonçalves no Brasileirão do ano passado, beleza? Pelo Red Bull Bragantino. Foram 13 jogos e uma assistência na ocasião. Jogador de bom drible curto, velocidade, parte para cima da marcação. Ainda tem muito ao que aprimorar no sentido de finalização das jogadas, tá? Tanto para chute em direção ao gol, quanto em um passe no terço final, uma assistência ou algo nesse sentido. Mas é um cara que eu vejo como com um potencial interessante e que assim, não seria o craque, tá, para o Goiás na Série B. Não quer dizer que se o Matheus Gonçalves chegar, o Goiás não deveria procurar um Rossi, por exemplo, tá? Não exatamente o Rossi, mas um jogador desse quilate. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas pelo menos 2 pontas o Goiás precisa. Um deles, que na minha avaliação seria uma alternativa assim bem legal, é o Matheus Gonçalves. Pelo que eu apurei, não houve proposta do Goiás, tá, para contar com o Matheus Gonçalves. Tiveram especulações sobre esse nome, mas de um outro Matheus, aquele Matheus Gonçalves do Vitória, tá bom? Mas que foi só uma sondagem também, não houve proposta oficial no último dia da janela de transferência. Então esse Matheus Gonçalves do Flamengo, ao que indica, ainda não foi procurado pela diretoria do Verdão. Soma só 6 jogos nesta temporada, ele que é canhoto, 1,75 m de altura, tem um vínculo longo lá no Flamengo, até dezembro de 2027, uma multa de 100 milhões de euros. Por que eu faço essa indicação? O jogador titular do Flamengo, por exemplo, não deixaria o clube nessa situação. A questão é que o Matheus está incomodado, com poucas oportunidades, tanto é que ele até pediu para jogar um jogo contra o Palmeiras no Sub-20, tá? Para pegar ritmo, não vinha jogando com frequência no Carioca. No Campeonato Brasileiro ele ainda não entrou em campo, somou uma partida como reserva, né, na Libertadores, mais 11 minutos contra o Amazonas na Copa do Brasil, aquele jogo de ida lá no dia 1º de maio ainda, tá? Então o Matheus Gonçalves ele quer jogar, já deixou isso muito claro
para a diretoria do Flamengo. Há alguns clubes interessados, tá? Acho que o Flamengo priorizaria principalmente, né, uma Série A de Brasileirão, mas aqui no Goiás acho que o Matheus jogaria com frequência, tá? E seria assim uma boa, tanto para o jogador, quanto para o Flamengo, quanto também para o Goiás, tendo uma opção aí interessante de velocidade para o seu elenco, tá? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não vejo como o ideal, assim, como eu posso dizer, o Goiás ele ter dentro do seu elenco só jogador, por exemplo, o Flamengo não vai vender o Matheus Gonçalves para o Goiás por 2 milhões de reais, obviamente que não. Então, você vai ter que recorrer a empréstimos. Isso faz bem ao elenco se eles forem feitos com moderação, tá? Agora, você pegar um time inteiro de emprestados, principalmente de clubes mais endinheirados, aí você acaba sendo, digamos, meio que barriga de aluguel. Eu entendo que há sim um benefício para os dois clubes, né? A Goiás também se beneficiaria, mas eu prefiro jogadores que você, principalmente jovens assim, dê chance das categorias de base. Nessa posição, o Goiás tem o Alejandro e o Pedrinho, tá? Mas ainda assim eu vejo que há uma escassez muito grande. O Alejandro não pode ser esse jogador, esse reserva imediato, tá? Para velocidade no Goiás. Pode ser que se desenvolva no decorrer da Série B do Campeonato Brasileiro, mas ainda é uma responsabilidade que seria muito grande para um garoto de 17 anos, tá? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre o Matheus Gonçalves e qual outra indicação, tá? Desta vez de um jogador mais badalado, um cara mais experiente para chegar aí nessa ponta direita, na ponta esquerda do Goiás e ser uma referência para a sequência do ano, lembrando que a janela volta a abrir no dia 3 de julho. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações. Vou deixar aqui para vocês no primeiro comentário fixado, tá, o link da Pix Brasil para você fazer o seu cadastro. Lembrando que a janela volta a abrir no dia 10, tá? Eu acabei confundindo, dia 10 de julho, tá? Eu acabo confundindo de vez em quando com o dia 3, que é quando um amigo meu volta da Alemanha e eu tô bugado com essas datas. Dia 10 de julho, beleza? A janela de transferências internacional, vou até verificar isso aqui agora. Janela de transferências no Brasil, também a internacional é no dia 10 de julho, tá? Então fica aberto do dia 10 de julho até o dia 2 de setembro, corrigindo aqui ao vivo para vocês. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!